E aí, pessoal, 21 horas, Fluminense e Grêmio, o jogo para seguir evoluindo, o jogo para Riquelme e Alisson ganharem ainda mais moral, o jogo para não sofrer gols. Qual será a escalação de Mano Menezes e Renato? Como irá montar o seu Fluminense? Hoje é dia de prancheta por aqui. Nós vamos falar de um jogo importante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E como vocês sabem, dia de jogo é dia dele, dia de ativo, dia de você não falhar na hora H. Aqui, 3 pontos na certa. Deu aquela diminuída, tu já não tá te sentindo tão forte, ativo para hora H. O ativo gladiador é energia todo dia. Esse é energia todo dia. E se você estiver sofrendo com dores articulares, articulações é com ativo condro. 100% natural, sem contraindicação, para você melhorar o seu dia a dia. Aqui é energia pura. Gente, vamos botar aqui Grêmio e Fluminense. O que esperar do enfrentamento de Renato Portaluppi contra Mano Menezes? O que se fala sobre as escalações das equipes, como que os times irão encarar. Hoje eu conversei lá com os meus X9, que ultimamente até eu não estou gostando muito, porque eles estão acertando. Eles estão acertando as escalações. Eu gostava mais quando eles erravam as escalações, mas eles estão acertando. E nós vamos colocar aqui o que, neste momento, está sendo colocado como provável escalação do Grêmio para o jogo. Volpe, Camilo na lateral direita. E aí, para mim, uma surpresa. Tá? Para mim, uma surpresa. Wagner, Leonardo e Kahneman como zagueiros. Voltando a improvisar o Wagner Leonardo pela direita. E o Lucas Esteves, segundo as informações, confirmado na lateral esquerda. O meio-campo com Dodi e Vijaçante. Tem uma dúvida sobre o Vijaçante, mas eu não vejo risco. Mas tem gente que fala que o Alex Santana pode ser o homem da abertura do meio-campo, por ter mais esse trato com a bola. Ele não tem entrado tão bem assim para garantir alguma dúvida, mas o que é notícia a gente fala aqui. E aí sim, Pavon pelo lado esquerdo, depois a gente vai falar o que vai acontecer. O Riquelme por dentro e o Alisson pela direita. E aqui o Bright White. Na prática, não é isso. Porque o Pavon vai vir para o lado direito, o Riquelme vai abrir aqui e aqui vai estar o Alisson. E aqui o Grêmio vai desenvolver de novo aquela ideia de 3 zagueiros, que em determinado momento, para sair com a bola, aconteceu com o Camilo sendo esse stopper pela direita. Aqui, que foi mais ou menos o que o Grêmio fez no último jogo, dá para entender isso. Mas as informações dão conta também de que o Luiz Eduardo, menino de 18 anos, 17 para 18, não sei se é 18 anos ainda, seria também uma possibilidade de jogar aqui. Sinceramente, tu já tem o Alisson e o Riquelme de 18, 19 anos. Me assusta um pouco botar mais jogadores de categoria juvenil júnior. Primeiro ano, o Riquelme é o primeiro ano de júnior, o segundo ano de júnior, e o Luiz Eduardo também. Então, me preocupa um pouco. Mas você sabe o que eu penso de categoria de base. Se for bom, joga. Aí, dentro disso, e é algo que a gente tem que valorizar muito no Mano, tá? A gente tem que valorizar muito no Mano Menezes. Porque o Mano tem, de alguma maneira, feito esses jogadores terem mais espaço. É difícil a gente ver um menino de 18 anos entrar no time, né? O Cristal tá no banco. Em outros momentos, por exemplo, o Gustavinho, ano passado, ele só entrou quando o Soteldo machucou. Quando o Soteldo voltou, ele foi pro banco ou foi vendido. Aqui não. O Soteldo tá no banco. O Soteldo do Cristal tá no banco. E o Riquelme tá jogando. Então, esta é
a ideia de escalação. Eu vou ficar com o time que a imprensa está colocando, tá? Eu vou bater nesse ponto aqui. Para mim vai ser basicamente essa a equipe que o Grêmio vai jogar. Com Camilo, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves, o Dodi e o Vijaçante, o Alisson, o Pavon e o Riquelme sendo aqui uma espécie de meia ponta pelo lado esquerdo. Vai fechar a linha de 4 se precisar fechar, o Alisson vai ficar mais à frente, o Pavon vai ajudar o Camilo. Acho que o Lucas Esteves é um jogador que também precisa de ajuda, mas basicamente é esse o time. Contra quem o Grêmio vai jogar? Essa é uma discussão. E aí a gente vai no noticiário do Fluminense e, de alguma maneira, a gente começa a entender também os movimentos do Renato. Por quê? O Renato está em meio à decisão contra o Inter, venceu o primeiro jogo. Mas, diferente de outros momentos, o Renato está muito preocupado também com o Campeonato Brasileiro. Porque o Fluminense vem de 4 derrotas. E isso está mexendo com a escalação hoje. Olha o que se diz para a escalação do Fluminense. O Fábio, obviamente, é o goleiro. O Samuel Xavier, lateral titular. O Thiago Silva e o Manuel, o lateral esquerdo improvisado, segue sendo o Guga. E aí eles preparam o René para jogar contra o Inter. Os 2 melhores meio-campistas, né, o Hércules e o Martinelli, o Ganso voltando ao time, com o Serna, o Keno e o Everaldo lá na frente. É um time forte, né? É um time muito forte, o time do Renato. Por isso é que a KTO tem o Fluminense como favorito, né? O Fluminense na KTO é franco favorito. Eu fiz uma aposta na KTO hoje com vitória do Grêmio. Você sabe o que eu botei ontem, já mostrei para vocês o meu palpite KTO de hoje, mas não adianta eu aqui passar a ideia de que é diferente, não. O Fluminense é o favorito. O Fluminense tem 1,86 nesse momento contra 4,50 para a vitória do Grêmio. É poderoso isso, mas dá para fazer enfrentamento, tá? Dá para fazer enfrentamento. O que chama atenção é o Fluminense mantendo a estrutura do time principal para fazer pontos, algo que não tem conseguido. Nós temos que ter maturidade e grandeza para enfrentar o jogo. Este, para mim, é o ponto principal de hoje. Vamos enfrentar o Fluminense, porque nós podemos enfrentar. E, quem sabe, talvez a primeira página ou a primeira história de Riquelme e Alisson juntos no maior estádio do mundo, no estádio mais tradicional do mundo, o Maracanã. Quem sabe a gente não passa essa rotina de uma análise de futebol tão somente e começa a escrever o roteiro de uma grande história de grandes jogadores que vão fazer muito sucesso no mercado do futebol. É o que a gente espera para hoje. 6 da tarde entramos em GZH, na Rádio Gaúcha, e vamos até a 1h da manhã, trabalhando aqui e torcendo para que a gente possa contar uma grande vitória do nosso tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.